Quem nunca tomou aquele guaraná para dar aquela refrescada e levantar o ânimo? Seja bem geladinho num dia calorento ou até em forma de pó para dar aquele pump no dia a dia, o guaraná não é só uma planta milagrosa que movimenta bilhões de dólares para nós. Ele também guarda segredos profundos escondidos na sua anatomia extremamente excêntrica. Nativo da Amazônia, lá no coração da mata, o guaraná é uma trepadeira que vai se enroscando nas árvores vizinhas, sempre buscando subir cada vez mais alto. E quando isso acontece e chega o momento da sua frutificação, meu primatinha, aí sim observamos um dos espetáculos mais psicodélicos da natureza. Seus cachinhos de frutos vermelhos, inicialmente fechados, começam a se abrir, revelando sementes que parecem um monte de olhos te encarando. Fala sério, dá ou não dá pra dizer que essa planta é uma das mais estranhas e fascinantes do planeta Terra? Sério, não tem como não reparar nela. E é por isso que hoje eu, o macaco despido, vou te mostrar toda a jornada do Guaraná. Desde a explicação biológica do porquê ele tem essa anatomia, até as formas de preparo, sem deixar de lado as lendas indígenas cabulosas que explicam a origem desse fruto cheio de energia misteriosa. Ah, e se você tiver tripofobia, eu recomendo não assistir esse vídeo, tá? De acordo com a crença Sateri Mauê, no início, quando sua família ainda era pequena, havia um casal muito querido por todos, que carregava em si a esperança da continuidade de seu clã. Após meses de espera, a jovem indígena deu à luz a um menino, um símbolo da união de seu povo. A criança cresceu cercada de carinho, e cada sorriso seu parecia iluminar a aldeia inteira, enchendo todos de esperança e alegria. Mas na escuridão da floresta, onde nem a luz do sol consegue entrar, algo se movia silenciosamente. Um espírito maligno, tomado pela inveja da felicidade do povo, tomou a forma de uma cobra peçonhenta. Seus olhos frios observavam um pequeno curumim de longe, e sua inveja crescia a cada risada que o menino arrancava de sua comunidade. Foi então que, em um dia comum, enquanto a criança se afastava da aldeia para brincar, a serpente esperou, imóvel, preparando seu bote. Num instante traiçoeiro, quando o menino adentrou a mata, ela saiu das sombras e o atacou ferozmente, envenenando o pequeno Maué. Quando notaram a sua ausência, os guerreiros da aldeia se espalharam pela mata, chamando e vasculhando cada canto. Pouco tempo depois, encontraram o corpo da criança já sem vida, caído e estirado no chão da floresta. O silêncio que se seguiu foi extremamente pesado. A aldeia inteira mergulhou em luto. Desesperada, a mãe se ajoelhou e clamou aos céus por consolo, invocando Tupã, o grande deus do trovão. E foi a partir de um gigantesco trovão que a entidade divina se revelou e disse em tom solene: "Arranca-te o olho de seu filho, e do olho direito nascerá uma planta cultivada pelos homens, enquanto do olho esquerdo outra nascerá, selvagem, que durará a eternidade na floresta." Com cuidado e reverência, os olhos da criança foram entregues à terra, e da dor nasceu um fruto jamais visto pelos Maués. Do olho direito brotou o guaraná domesticado, cultivado para alimentar, curar e fortalecer os guerreiros Maué. Do esquerdo surgiu o guaraná bravo, livre e indomável, como o espírito do jovem curumim. E assim, o guaraná passou a não só carregar a energia e vigor dos Maué, mas também a lembrança eterna da ligação espiritual entre os homens e a floresta. A motivo de curiosidade, os Sateri Mauê se autodenominam assim por motivos cheios de significado. O primeiro nome, Sateri, quer dizer lagarta de fogo, e faz referência ao clã responsável pela linhagem sucessora dos chefes políticos. Já Maué significa papagaio inteligente e curioso, refletindo a visão desse povo sobre sua qualidade de ser ágil, atento e cheio de sabedoria. Foi desse grupo que nasceu a grande cultura do Guaraná. E sim, eles são os primeiros e
únicos domadores de tudo que a gente conhece dessa planta milagrosa. Foram eles que domesticaram a trepadeira selvagem e criaram um processo de extração que transformou o guaraná num remédio poderosíssimo. A palavra em si vem do tupi, guaraná, que quer dizer fruto com os olhos das pessoas. E olha, para quem já viu esse negócio, sabe muito bem o que eu tô falando. A primeira descrição do guaraná aparece em 1669, ano que coincide com o primeiro contato do Saltério Maué com os colonizadores brancos. Um padre jesuíta, João Felipe Bettenford, em uma das suas muitas missões enviada pela coroa portuguesa para desbravar a Amazônia e extrair suas riquezas, escreveu sobre uma frutinha excêntrica que era a base da cultura de um povo. Nas palavras do missionário, tem os andirazes em seus matos uma frutinha que chamam de guaraná, a qual secam e depois pisam, fazendo delas umas bolas, que estimam como os brancos o seu ouro. Desfeitas com uma pedrinha em cuia de água bebida, dá tão grandes forças que indo os índios à caça, um dia até o outro não tem fome. Além do que, faz urinar, tira febres, dores de cabeças e cãibras. E se você se interessa um pouco pelos povos originários do Brasil, muito provavelmente você já tenha ouvido falar sobre o Satére Maué. Um dos rituais mais conhecidos é chamado popularmente como o ritual da tucandeira. Nesse rito de passagem, meninos se tornam homens em um dos testes de coragem mais intensos do mundo. Durante a cerimônia, que acontece justamente na época de extração do guaraná, os adolescentes colocam as mãos em luvas traçadas de palhas, pintadas com genipapo e adornadas com penas de arara e gavião. Dentro delas, dezenas de formigas tocandiras são acomodadas de forma que todas possam ferroar a pessoa. E para você que não sabe, cara, essa formiga é responsável por uma das piores picadas do mundo. Enquanto isso, os Paini, cantadores da tradição, bebem o sapó, uma bebida extraída do guaraná, e entoam inúmeros versos épicos. Em uma dessas citações, suas vozes narram o mito da origem do guaraná, a origem dos seus clãs e até os episódios históricos, como a participação do Satére Maué na Grande Guerra da Cabanagem. O Iamate não é só um ritual de dor como nossa sociedade costuma enxergar. Na verdade, ele é um mergulho profundo na memória coletiva, que fortalece a identidade do povo e reafirma seu elo com a natureza e o mundo espiritual. A importância do guaraná vai muito além da alimentação ou da medicina tradicional. Ele está no coração e na identidade do Satére Maué, presente em rituais que atravessam gerações durante milhares de anos. E como já foi dito, o guaraná é uma planta epífita, ou seja, muitas vezes cresce apoiada sobre outras árvores. Mas, cara, não vai pensando que ela se limita a isso. Na verdade, essa trepadeira amazônica mostra uma versatilidade incrível. Quando cultivada isolada em solo aberto, o guaraná assume uma forma mais arbustiva, como se fosse um pequeno pé compacto. Agora, quando encontra apoio numa árvore vizinha, ele libera todo o seu potencial, transformando-se em longos cipós que podem atingir até 8 metros de comprimento. E aqui vai um detalhe curiosíssimo. Ao contrário do que acontece com plantas parasitas, o guaraná não prejudica sua hospedeira. Muito pelo contrário, costuma crescer em regiões mais úmidas do tronco, ajudando a evitar a proliferação de fungos na árvore amiga. Só que é no fruto que o guaraná rouba a cena. E é justamente por causa do fruto que eu fiz esse vídeo aqui. Quando suas cápsulas vermelhas amadurecem e abrem, cara, elas revelam uma semente envolta de uma polpa branca bizarra. E o efeito? Uma aparência que lembra olhos arregalados. Talvez isso seja estranho, mas não tem como dizer que esse é um dos espetáculos mais fascinantes da botânica amazônica. E é bem provável que você esteja se perguntando por que o guaraná tem essa morfologia tão peculiar. Bom, para entender de verdade o guaraná, a gente precisa mergulhar na ecologia que envolve essa planta. Além de ser um fruto curioso e de aparência estranha, ele também é um reservatório natural de energia.
Suas sementes concentram níveis altíssimos de cafeína, até 4 vezes mais do que o próprio café, além de outros compostos psicoativos como saponinas e taninos, que juntos contribuem para a melhora do desempenho cognitivo e da resistência física. E eu nem preciso falar que não fomos só nós, humanos, que descobrimos essas propriedades. O guaraná vive em uma rede ecológica intensa, onde animais são fundamentais para sua polinização e dispersão. Seus predadores, no melhor sentido da palavra, incluem macacos, aves e uma diversidade enorme de insetos, incluindo abelhas. Eles consomem os frutos e as sementes, resistentes ao processo digestivo, acabam sendo devolvidas à floresta quando esses animais defecam pela mata. E aí entra uma das partes mais loucas da biologia. Enquanto muitos animais utilizam cores vibrantes para afastar predadores, as plantas muitas vezes fazem completo oposto. O guaraná, por exemplo, usa de uma estratégia extravagante de atração. O vermelho intenso da casca chama a atenção das aves e macacos que circulam pelos galhos mais altos. Já a polpa branca, envolvendo a semente preta, cria a ilusão de um olho arregalado, algo que pode até causar um certo estranhamento, mas também desperta a curiosidade de várias espécies. Alguns animais, como você aí, se assustam, mas outros, especificamente os primatas e as aves, ficam extremamente intrigados e acabam se aproximando. E é justamente essa curiosidade que garante ao guaraná a chance de se espalhar pela floresta. Só que nós humanos fomos muito além. Ao invés de simplesmente a gente comer a frutinha e depois cagar ela pelo mato, do método natural, a gente decidiu explorar ao máximo o potencial dessa planta. Inúmeros estudos científicos já mostraram que o guaraná pode atuar na prevenção de doenças cardiovasculares, tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antidepressivas, ajuda a regular o intestino e, para complementar, ainda é considerado por muitos um afrodisíaco natural. Foram justamente os primeiros povos maués que, observando esses efeitos, desenvolveram uma técnica refinada para extrair os compostos do guaraná de forma eficiente. Uma tradição que continua viva até hoje. Durante a época da colheita, entre novembro e março, o processo é quase que ritualístico. As sementes são lavadas, torradas, dessecadas, moídas e moldadas com água em bastões alongados. Esses bastões passam dias em defumadores até ficarem secos e resistentes, podendo ser armazenados por anos sem perder nenhuma de suas propriedades. E aqui vem uma ecologia brabíssima. Para preparar a bebida, os ribeirinhos usam uma técnica ancestral que envolve nada menos do que uma língua seca de pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do planeta, que pode chegar a 200 quilos e mais de 2 metros de comprimento. Sua língua, grossa e áspera, com cerca de 10 centímetros, funciona como um ralador natural. O bastão de guaraná é esfregado ali até virar um pó, que depois é diluído em água para dar origem ao sapó, uma bebida de sabor terroso e marcante, muito utilizada pelos maués. E vale lembrar que até hoje o cultivo do guaraná é feito principalmente por agricultores familiares, muitos deles descendentes diretos dos povos indígenas ou que ainda se identificam como tais, mostram um processo artesanal cuidadoso que garante uma produção de altíssima qualidade. E apesar de muitas indústrias tentarem robotizar esse processo, apenas os maués conseguem produzir o guaraná perfeito. Bom, e se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigado mesmo por dividir o seu tempo comigo. E eu nem preciso falar, se você não for inscrito, se inscreva, deixa aquele like, se tiver opção de hypar, hypa aí, porque sério, a sua curtida faz toda a diferença. No mais é isso, até o próximo vídeo e tchau!